Graça e paz. É bom estar com vocês nessa sexta-feira. Gostamos e criamos uma expectativa. Todo mundo deve estar pensando o que seria as laranjas, né? O que seria tantas mensagens que a gente mandou referente a laranjas, que a gente mandou e para todos eles mandamos nas redes sociais, né? Então eu queria apresentar para vocês aqui o Renato, né? Gravatinha, o pessoal viu lá, então queria apresentar para vocês o Renato hoje. E aqui é a Patrícia. Então, prazer, uma boa noite para todos vocês que estão assistindo a gente. Que essa noite a gente possa ser ministrado pelo Espírito Santo e declaramos os nossos corações abertos aí para o que Deus quer fazer nas nossas vidas e através delas e para vocês que estão em casa, amém? Então, essas laranjas aqui, elas têm um propósito, certo? Deus estabeleceu um propósito para elas. E elas têm o propósito de serem suco. Beleza? Elas são suco. E elas estão aqui para cumprir o propósito delas. Então, cada uma das laranjas, assim, foram feitas por Deus. Deus criou cada uma delas com um propósito para chegar no final e servir como suco. Amém? Então, levando a laranja Renato aqui, então é a laranja homem, a laranja macho. Então, também tem a questão do papel. O papel dessa laranja, o papel do homem, né? E o papel do homem, o que seria? Seria realmente como a cabeça do lar, o sacerdote da família, o protetor, o forte, né? Então, são essas algumas características, algumas coisas, alguns papéis que o homem tem que estar desempenhando. Então, é o propósito dele na terra. Existem também alguns homens que a gente encontra, alguns exemplos, tipo Rambo, né? Tipo Superman, James Bond. Então, são alguns outros padrões que foram colocados para a gente em filmes, depende do que a gente fica exposto, né? Depende ao que a gente está totalmente exposto. O homem tem o exemplo verdadeiro de estar seguindo Cristo. Nós somos exemplos de Cristo. Nós somos o exemplo de Cristo, realmente a gente possa estar resplandecendo isso. Então, não adianta a gente seguir somente o exemplo de Cristo, olhar, seguir, como nas redes sociais. Você segue e vê o que está fazendo e está tudo certo. Eu abro a minha Bíblia, vejo Jesus, eu sigo ele ali e está tudo certo. Na realidade, não. O que nós devemos estar fazendo é aplicando o que realmente Jesus é ali na Bíblia, o que Jesus é para as nossas vidas, o que Jesus é nos nossos corações. Realmente aplicar isso no dia a dia dentro da nossa família. Realmente ser o supridor das necessidades, das emoções e dos sentimentos. Ser um líder dentro de casa, para o homem, mas também ser o primeiro que serve. Não adianta eu pensar, eu sou o líder, eu que mando, está tudo certo e acabou. Na realidade, não. Nós temos que ser o primeiro exemplo em orar, o primeiro exemplo em buscar, o primeiro exemplo em perdoar. Muitas vezes o orgulho acaba entrando nessa vírgulazinha que eu coloquei do perdoar, né? Realmente a gente tem que ser o exemplo para eles. Um professor é o que ensina os filhos no caminho. Então nós somos imagem e semelhança de Jesus e mostramos os nossos filhos serem imagem e semelhança de Jesus. De que vale eu tentar ser imagem e semelhança de Jesus, sendo que eu estou gritando dentro de casa? Eu falar do amor, eu não tenho amor dentro de casa. Isso também é um exemplo do homem. O homem também ele é um intercessor. Isso eu acho que é uma coisa bem forte que a gente tem que colocar isso forte nas nossas vidas. Nós somos intercessores da nossa família. Nós realmente nós entramos na batalha. Nós homens temos que entrar na batalha, ser intercessor, realmente entrar na batalha espiritual pela nossa família e cuidar dela, seja em oração, como eu disse, seja um supridor nas emoções, nos sentimentos, realmente cuidar da nossa família da melhor forma possível. E realmente não medir esforços do que realmente a gente esteja fazendo por elas. E uma coisa muito importante que caiu no meu coração, e eu cuido muito bem disso, realmente nós somos a porta. O marido, ele é a porta da família.
Se chega alguma coisa que toca a nossa família, nós somos a porta, ou seja, passou por nós. Nós não vigiamos, nós não cuidamos, não tomamos cuidado com o que assistimos na internet, com os programas que estamos assistindo, nós somos bombardeados diariamente por informações. E depende do que a gente faz com essa informação. Se a gente processar ela e levar isso para dentro da família, nossos filhos vão achar que eles também têm esse poder, nossos filhos vão pensar dessa mesma forma, e realmente passou por dentro de nós. Passou por nós e chegando na nossa família. E a laranja mulher, né? O Renato compartilhou um pouquinho da laranja e o seu papel como homem, e nós aqui, bonitinhas, quais são os nossos papéis quanto à mulher? A gente vai pincelar bem rapidinho para entrar na dinâmica. A mulher, ela tem uma sensibilidade a mais, né? Ela tem algo especial e único que o homem não tem. O homem tem essa força, ele é a porta, ele é o que traz a segurança, o provedor, mas a mulher é a receptora. Nós temos aprendido nesses últimos dias, e até no último domingo a gente teve o privilégio de sermos abençoados com a palavra sobre família, e entender esse nosso papel é fundamental dentro da família, para que a bênção seja gerada. Então a mulher, ela tem esse dom, e como a palavra diz, a promessa fala para nós, né, mulheres, que a mulher sábia edifica a sua casa. E edificar é um processo de construção. O edificar é um processo. Então não quer dizer que o fato da gente edificar, que a gente não vai passar pelos processos nossos internos, para que seja construído algo dentro do nosso lar, uma bênção dentro do nosso lar. Então nós somos moldadas para receber aquilo que o papel homem, né, traz para nós dentro do nosso lar. Algo que nós aprendemos também muito como igreja, né, a questão da multiplicação, de sermos as receptoras, né, no nosso lar. O marido, ele gera o sustento, ele constrói uma casa, mas quem faz dessa casa um lar é a mulher. O homem, com o seu sustento, traz a compra do mês, traz a compra da semana, mas quem faz uma refeição, quem coloca a mesa com qualidade, com perfeição, é a mulher. E aí, levando, né, para a parte, né, natural, o homem, né, com o esperma, a mulher gera o fruto. Então, a gente tem esse dom. E quanto é importante os homens cuidarem com aquilo que eles entregam para as mulheres, né? É importante entenderem o papel deles, no sentido de que, se eles entregam amor, as mulheres vão multiplicar amor. Se os homens entregarem confiança, as mulheres vão multiplicar essa confiança. É preciso ter esse cuidado no que vai ser entregue. Por isso que o homem tem essa postura e essa função de estar à frente, e a mulher está sobre uma missão junto com ele. Porque ela vai multiplicar aquilo que ela recebeu, porque ela é moldada para receber. O próprio corpo, organismo natural é moldado para receber. Quanto mais o espiritual nas nossas vidas. Então a gente precisa perceber e definir esses papéis dentro dos nossos lares, para que a gente possa, como família, sermos abençoados e experimentar o que Deus tem para as nossas vidas e a força que nós temos. E assim até a questão de, por exemplo, do homem e tanto a mulher, é até a questão da identidade. Todos nós temos uma identidade. Essa identidade ela tem que estar firmada em Cristo Jesus. Quando nós temos a nossa identidade, a gente reconhece o nosso destino e fica muito mais fácil a gente cumprir o nosso propósito. Então, se eu sei o que eu tenho que fazer como homem, e realmente me posto como homem dentro do meu lar, realmente faço, me posiciono como homem dentro do lar, como supridor, como gerador em casa, como cuidando, suprindo as necessidades, aí fica muito mais fácil, se eu fizer a minha parte primeiro, a Patrícia fazer a parte dela, porque ela vai estar sendo empolgada por mim, eu vou estar animando ela a fazer. Daí se eu, por exemplo, eu não faço nada em casa, simplesmente chego lá, levanto os pés do sofá e quero tudo pronto, aí fica muito mais difícil. Nós homens também temos que ser os primeiros, nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que realmente incentivar esposa e filhos para que realmente resplandeçam Jesus. Amém? O homem, ele tem a visão, e a mulher a missão. E quando a gente une
esses dois, a gente materializa o nosso propósito. Então, nós temos o propósito das laranjas serem sucos. E nós temos o nosso propósito de sermos família, né? Então, nos apresentando um pouquinho, eu e o Renato, nós vamos fazer 14 anos de casado. E a gente teve histórias diferentes, contextos diferentes de família. E princípios, como foram até mencionados pelo pastor Domingo, né? De sentar à mesa, de orar com os filhos, eram coisas que para nós não era natural. E nós precisávamos estabelecer isso porque nós tínhamos referências, né? Quando a gente casou, a gente olhava e admirava muitos casais e famílias, e a gente quer experimentar isso, a gente quer viver isso na nossa família, por mais que o nosso contexto não fosse igual. E a gente começou a traçar metas, estabelecer alvos dentro da nossa família para que a gente começasse a experimentar isso dentro do nosso lar. Por isso que é importante, muitas vezes, algo que você faz, aquele princípio que você pratica, que às vezes é tão natural e tão simples para você dentro da tua casa, aos olhos de outras pessoas não é. E aquilo vai motivar, aquilo vai gerar esperança, aquilo vai trazer luz para dentro dos lares. E às vezes é tão pouco para nós, porque se torna natural, se torna comum, mas lá fora não é. Então, por isso que a gente não pode deixar que a luz se apague dentro dos nossos lares e dentro daquilo que a gente tem construído, dentro do processo da edificação dos nossos lares. Então, a gente olhava para casais dentro da nossa igreja e a gente via a esperança, a gente via Jesus, a gente via o amor e a gente queria experimentar isso dentro do nosso lar, no início do nosso casamento. E a gente começou a construir esse trabalho, que é o tijolinho por tijolinho, que vai sendo construído a partir daquilo que a gente enxergava, daquilo que a gente admirava dentro da nossa igreja, dentro das famílias que buscam viver os princípios de Deus, dentro daquelas famílias que realmente buscavam viver o amor de Jesus Cristo dentro da vida deles. Não são famílias perfeitas, não são, mas são aquelas que têm um coração disposto a aprender e a reconhecer as falhas. E é isso que Deus busca, é isso que Deus lá de cima olha, e os olhos dele ficam à procura daqueles que estão dispostos a reconhecer as suas falhas, mas que estão dispostos a mudar e a edificar o seu lar. E isso foi muito importante. E quando a gente traz isso para a palavra de Deus, a questão da família, a gente percebe o quanto Deus prioriza a família. O quanto Deus estabeleceu na própria palavra dele o princípio de você e a sua casa serão edificados. O exemplo de família, desde o início Deus, né, prioriza as famílias. Então vem a questão de Abrão. Para Abrão, Deus deixou e disse o seguinte: sejam benditas, através de você, serão benditas todas as famílias da terra. E como a gente já aprende, já conhece o pastor velho, ele diz que todas são todas. Todas não é só as todas da minha rua, não são todas do meu condomínio, não são todas da minha igreja, são todas as famílias da terra. Isso é a promessa que Deus deixou, uma promessa que Deus deixou para Abraão, e isso se estende para nós também. E na Bíblia também diz sobre Noé. E se você pegar a palavra de Deus e perceber a promessa, Noé era um homem de princípio. Deus encontrou o coração dele, ele estava cumprindo os princípios. E quando aconteceu o dilúvio, a palavra fala: pega a tua família. E protegeu a família dele, mesmo que a família estivesse duvidando da promessa de Deus. A bênção da proteção sobre a vida de Noé ali, do dilúvio, se estendeu para a família dele. Porque era uma promessa, porque Deus, ele tem um propósito para a família. E mesmo que eles duvidassem, mesmo que o coração do restante da família não estivesse de acordo com o coração de Noé, Deus falou: a tua família, leva a tua família junto. E salvou a família deles. Mesmo que eles não tivessem um entendimento e eles não tivessem alinhados. Imagine se eles estivessem alinhados o poder dessa salvação, daquele povo ao redor. E mais um exemplo que a gente tem na nossa palavra é a questão de Ló. Quando ele é alertado para sair da cidade de Sodoma, ele fala: procura tua esposa, procura os teus cunhados, vai atrás deles.
Mas eles tiveram a opção e a decisão de não acompanhar Ló. Mas a promessa da salvação era para eles também, da parentela de Ló. Então Deus sempre se preocupa com a família. Deus sempre se preocupa com aquele que ele encontra o coração, mas aqueles que estão debaixo da cobertura dele como família, como parentela, tem a promessa. A promessa é estendida para eles também. E quando isso cair no nosso coração, quando isso cai no nosso coração, até na questão da função e dos papéis de um homem e da mulher, o Renato vai trabalhar para a nossa família sabendo que a bênção que ele carrega vai se estender sobre a minha vida, e vai se estender sobre a vida da Maria Eduarda, e vai se estender sobre a vida do João, mesmo que aí a decisão vai ser minha, a decisão vai ser deles, mas a bênção, ela é estendida através da vida do Renato, porque essa é uma promessa que está na nossa palavra, e nós cremos na palavra de Deus, e nós vivemos isso. Então, quando a gente consegue compreender essas funções, esses papéis, a gente vai cumprir o nosso propósito de ser suquinho, que vocês vão entender mais para frente. E até o que a Paty tocou sobre a questão de as promessas passam pelo esposo, pelo marido, e chegam nos filhos, as coisas ruins passam por nós, mas também as bênçãos passam pelas nossas vidas. Mas eu tenho que decidir deixar entrar, eu tenho que decidir passar por mim. Então coisas ruins passam por mim, mas como as bênçãos de Deus são maiores, as bênçãos também passam pela vida do esposo, né? E quando a gente entende essa revelação dentro dos nossos lares, a gente tem uma potencialização do propósito de Deus, da força que Deus nos dá como família, da força que Deus nos dá em amor um com os outros e daquilo que a gente tem para cumprir. Então, eu e o Renato, a gente entendeu os nossos papéis, a nossa função, e eu, a esposa, entendi que eu preciso me unir ao Renato, para que a gente estabeleça uma linda família e que a gente seja abençoado e que Deus venha sobre as nossas vidas e a gente experimente a boa e perfeita e agradável vontade do Pai sobre as nossas vidas, amém? Então a gente vai se unir, a gente vai casar, taranã, taram. E estabelecemos aqui uma união, o nosso casamento perante a lei, perante as pessoas, e estamos aqui nós unidos, né, diante de todo mundo, e estabelecemos o nosso belo casamento. Só que existem coisas nas nossas vidas, e é natural do ser humano, assim como foi com Adão e Eva, que coisas atraem o nosso coração mais do que aquilo que deveria atrair, né? Mais do que os princípios de Deus estabelecidos para que a gente viva essa boa e perfeita e agradável vontade. Então, às vezes, o inimigo, ele lança algumas... nos ataca realmente como família, porque isso não é propósito do inimigo, né? A família é propósito de Deus e o inimigo está contra nós. E ele vai lançar armas e vai querer com que a nossa família seja destruída. E ele vai sutilmente, vem aqui e fala assim, fique um pouquinho mais na internet, em vez de você ter um tempo de qualidade com os teus filhos, é muito mais gostoso. E muitas vezes, por exemplo, o pai, ele chega cansado. Até uma situação rapidinho que aconteceu, eu chegava cansado do trabalho, a Patrícia chegava acelerada, a gente precisa fazer isso. Algumas vezes a gente gerava atrito nessa situação. Mas, com certeza, já escutaram em algumas pregações, o homem ele precisa ficar na caixinha do nada pelo menos 5 minutos a hora que ele chega em casa. Depois que a gente começou a praticar isso, eu chegava, sentava no sofá, me situava que eu estava em casa, 5 minutos, a gente nunca mais brigou. Então deixa o seu marido 5 minutinhos a hora que ele chega do trabalho, deixa ele 5 minutinhos sentado no sofá para ele se habituar que ele está em casa, vocês vão ver que vai melhorar muito. Então muitas vezes a gente chega tão cansado, um filho vem contar o que aconteceu e a gente não escuta. A esposa chega a contar o que aconteceu no dia, a gente também não escuta. E é mais uma marca que vai e entra dentro do nosso relacionamento. E o importante até desse exemplo que o Renato deu, foi que ele compartilhou para mim, né? Porque realmente ele chegava e eu falava, amor, a gente tem que fazer isso. E um dia, né, e às vezes gerava ali um conflito entre nós, ele falou, amor, eu preciso só sentar 5 minutinhos no sofá. Eu falei, nossa, mas por que você não falou isso antes? Eu te deixo 5, 10 minutos aí, eu faço as coisas. E depois que ele compartilhou, que ele falou, era algo que eu não sabia, né? E até o pastor Marcos sempre fala, a gente não tem uma bola de cristal para adivinhar o que está acontecendo, né? Qual é o pensamento, o que está no coração.
Então, falar e compartilhar a comunicação é muito importante. E aquilo foi tão simples e resolveu tanta coisa, tantos momentos que a gente gerava um conflito ali, não chegava a brigar, mas era, né? A gente já ia mais emburrado nos lugares, porque eu era sou um pouquinho acelerada ainda, né? Mas ele compartilhou isso. Não. Mas eu podia muito bem ficar muito chateada e falar, poxa, ficou o dia inteiro fora e quer ficar 5 minutos ainda no sofá e ficar chateada com o Renato. Por que não? Isso é um ataque que o inimigo vai querer nos atacar emocionalmente, nós como mulheres, que somos mais sensíveis. E vai acontecer. E quem dos homens que está aí em casa, que aperta o tubo da pasta de dente no lugar errado? Isso para mim pode ser normal, ou para alguns homens normal, mas isso pode também gerar um atrito. A mulher vai achar que ela não está sendo cuidada, ou pior, ela não está sendo respeitada no cuidado que ela tem com a casa. Uma toalha em cima da cama, uma roupa no lugar, sapatos espalhados pela sala. Ela não entende que simplesmente só está lá. Não, ela entende que realmente nós não estamos dando valor para o trabalho que ela fez durante o dia. E vence lá mais uma marca. E eu também. Eu posso comprar umas coisinhas escondidas do Renato, porque ele nem vai perceber que fugiu do orçamento, né? Então, eu vou comprar uma roupinha ali, e se ele me perguntar, né, eu posso dizer que não foi tudo aquilo que custou. Não, isso daí não vai afetar o nosso casamento. E, imagina, eu vou ficar bonita, né, para ele, mas ele não precisa saber quanto que eu gastei, imagina. Você viu que não foi só uma marca, né? Vocês viram que foram várias marcas aqui. Então, para você ver como isso marca na questão dos homens. Então, a questão do cuidado da casa, às vezes a gente não presta atenção. São essas coisas que vão marcando, pouco a pouco, a vida delas. E uma coisa que a gente aprendeu no início do casamento também, nós não tropeçamos nas montanhas. A gente tropeça nas pedrinhas pequenas que vão acontecendo dia a dia, situação após situação. Vou até fazer um merchan rapidinho aqui. Tem o curso de noivos, a gente aprende comunicação lá. Isso é muito bom. Até tem um pastor muito legal, tem um professor muito fera que dá essa aula para nós, que é o pastor Marcos, fala sobre comunicação. Então, se você sentiu algo, sinaliza para sua esposa. Se a esposa sentiu alguma coisa, sinaliza para o marido e não deixa uma pedrinha desse tamanho virar uma montanha e acabar gerando problema no casamento. Então, voltando para a questão da falta de comunicação, eu me senti mal, não falei para ela, porque eu sou o machão, eu sou o forte, eu sou o fortão da casa, eu tenho que ser aquela montanha que não posso chorar, não posso demonstrar nada, mas eu guardei para mim. É alguma outra marca que acabou acontecendo no nosso relacionamento, nessa nossa união. Aqui não é unidade, aqui é a união. Mas agora também eu sou feminista e eu trabalho fora e eu tenho os meus direitos. Eu não preciso dar satisfação para o Renato das coisas que eu faço ou deixo de fazer. Afinal, agora a mulher é empoderada e eu sou assim. E o meu casamento vai ser construído dessa forma. E o que acontece com a nossa união? Nós somos diariamente atacados pelo inimigo com situações pequenininhas que querem acabar com a nossa união, que querem defragrar, que querem tirar o propósito de Deus para as nossas vidas. Então eu, que tinha um propósito de ser um suco, posso virar uma geleia. Eu, por exemplo, tinha o propósito que Deus colocou como família de ser suco, eu acabo virando uma compota, ou acabo sendo levado para alguém que vai me cortar, descascar e virei uma laranja chupada, por exemplo. E cada um vai para o seu lado. Afinal, a união ela foi danificada e a gente não se suporta mais, a gente não consegue mais, não temos mais a nossa união, nosso saquinho que vai ali nos aliançar e nos colocar juntos. Mas quando a gente entende a questão da unidade, a gente percebe que ela é diferente da união, porque a unidade ela é estabelecida. Na verdade, a unidade ela é estabelecida realmente por cada um estar se dispondo, cada um poder estar fazendo a sua parte. Então, por exemplo, até uma coisa que a gente teve a questão do cair aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos relacionamentos, principalmente falando em casamento, porque existe o comum e existe o normal.
O normal é você casar e ser para a vida eterna. Isso é o normal que Deus colocou. O comum é o que todo mundo está fazendo. Hoje é muito fácil você separar. É muito fácil você ir buscar a questão do seu interesse. Mas quando você entra num relacionamento pensando no seu interesse, é difícil. Ele se mantém e vai acontecendo essas coisinhas que a gente mostrou. Mas o principal da questão do relacionamento é a aliança. Não essa aqui que a gente carrega. Não somente esse marco aqui. Isso aqui é feito para a gente lembrar. Mas a aliança que nós fizemos perante Jesus. A aliança que está no nosso coração. A aliança que a gente colocou, realmente vamos fazer dar certo o nosso casamento. Uma aliança, ela não tem começo e nem fim. E é assim que a unidade precisa ser estabelecida nas nossas vidas como casal. Uma aliança. E quando a gente estabelece uma aliança, a gente entende o verdadeiro amor. Quando a gente enxerga e olha pelo que Jesus fez pela igreja, a gente compreende uma aliança. Porque o verdadeiro amor fez com que ele se sacrificasse pela outra pessoa. Amém. Quando ele estabeleceu a nossa aliança de relacionamento com ele, Jesus, ele se sacrificou. E ele precisou abrir mão da sua vida para isso. E quando eu entendo o propósito de Jesus na vida do Renato como meu esposo, que se sacrifica por mim, eu, Patrícia, como esposa que represento a igreja, vou me submeter a ele. Amém. E para estabelecer essa aliança, o que aconteceu? Jesus, ele precisou sacrificar a sua vida. Mas a gente acaba olhando assim uma laranja perfeita, é como Jesus é. Perfeito. É como Jesus é para as nossas vidas. Realmente completamente perfeito. Mas, por nós, o que ele acabou fazendo? Ele acabou indo realmente para a crucificação. E quando eu me submeto e espremo o meu orgulho, quando eu espremo as minhas vontades, quando eu abro mão daquilo que eu acho que é certo para mim, quando eu entro na mesma linguagem e na mesma visão, quando eu entendo o propósito da minha família, eu viro um sacrifício vivo. Eu me coloco à disposição para cumprir o propósito de Deus. E foi como Jesus fez nas nossas vidas, pelas nossas vidas. Ele se entregou, ele se submeteu, ele se espremeu. Assim como uma laranja, a gente espreme, e assim como o nosso coração, as nossas vontades, aquilo que nós queremos, o nosso eu, o nosso ser feliz, precisa ser sacrificado para a gente estabelecer uma unidade, se eu amo de verdade aquela pessoa. Porque o amor, ele é representado dessa forma. Quando eu me dou, quando eu deixo de ser quem eu sou, não perco a minha identidade, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Mas eu faço da minha identidade a outra pessoa feliz em amor a ela. E assim é abrir, literalmente, a mão dos meus achismos, a mão do meu orgulho próprio, a mão do realmente, eu sou o pai e está tudo certo, eu mando aqui e é assim que tem que ser. E realmente se dedicar para a família. Antes a gente estava falando ali de uma união. Aqui nós estamos vendo nascendo a unidade. A unidade ela é totalmente diferente. A unidade ela é totalmente, até a forma com que se apresenta a unidade é diferente do que se apresenta a união. E a gente tem um poder nesse propósito de Deus sobre as nossas vidas como família. Na palavra de Deus, em Gênesis 11, ali, quando a Torre de Babel estava sendo edificada, Deus teve que intervir pelo poder da mesma linguagem, do mesmo propósito de pessoas, pelo fato de serem tão poderosos. E esse é um versículo, é uma passagem que fala tão poderosamente nessa questão
do poder que temos, a força que nós exercemos quando nós estamos numa mesma visão, quando nós estamos numa mesma linguagem, quando a gente estabelece o mesmo propósito e caminha junto para isso. A ponto de que Deus teve que intervir, e isso era para o mal, quanto mais para o bem, que é a vontade de Deus sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Se nós estivermos em unidade, na mesma linguagem, no mesmo amor, no mesmo propósito, não tem quem possa impedir a gente de avançar o reino nessa terra como famílias. E nesses dias a gente tem visto e infelizmente experimentado coisas que nós nem pensávamos em passar. E temos visto famílias e casamentos sendo destruídos pelo inimigo, justamente porque esses pequenos dardos, eles estão sendo lançados sobre as famílias e estão inflamando. E a gente tem perdido o amor, tem se esfriado. Mas quando a gente percebe o poder que a gente tem em unidade, quando a gente percebe o amor que a gente tem de todo o coração e de todas as nossas forças para o nosso cônjuge, pela nossa família, a gente estabelece essa unidade. Até mostrando agora a questão da unidade, ninguém sabe, ninguém consegue dividir aqui dentro dessa taça onde está o Renato, aonde começa o Renato, aonde começa a Patrícia, não existe mais. Realmente somos um, ao momento que a gente entende a questão da unidade. Por exemplo, aquelas situações que eu guardava para mim, não falava para a Pátia, não contava com ela, agora elas podem vir novamente. E não atinge, não nos atinge, não nos tocam mais, não nos atrapalham, porque nós estamos em unidade, entendemos o nosso propósito, entendemos que éramos para ser suco, e hoje estamos aqui como suco. Então Jesus é o nosso alicerce, é a nossa taça, é onde nós estamos. E como o Renato falou, eu não consigo aqui ver quem é a Patrícia e quem é o Renato aqui. Nós somos um só. Um só corpo, um só espírito, uma só alma. E é ali que nós cumprimos o nosso propósito. E as laranjas, elas são uma forma de demonstrar de uma forma mais dinâmica e criativa de como a gente vai viver essa unidade, de como nós somos unidade, de como nós deveremos ser. E como isso traz força para nós. E o versículo base que traz essa dinâmica para os nossos corações, e quando a gente experimentou isso, caiu no nosso coração, fica em Filipenses 2:2, que foi o que até eu compartilhei hoje pela manhã. Contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que privilégio nosso de contemplar a alegria do Senhor Jesus, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, a mesma alma. Eu quero chegar ao nível em ver Jesus contemplando em alegria sobre as nossas vidas como casal e usufruir disso nos nossos lares. Lembra que eu falei para os homens, na questão do início ali, de nós sermos os primeiros. Ser os primeiros a orar, ser os primeiros a buscar, ser o primeiro a gerar o exemplo. Então vou fazer um desafio para os homens hoje, que sejam os primeiros a amar, sejam os primeiros a dizer o eu te amo, seja o primeiro a dar o bom dia. Se sentir a batalha, a gente sabe para quem correr. Nós temos o Deus dos exércitos, então Ele está na batalha por nós. Então basta realmente a gente buscar na palavra, mas eu incentivo vocês, depois que terminar a live, tenha um tempo em família, tenha um tempo com a sua esposa. Não vou falar para vocês saírem jantar, porque não dá para jantar, está tudo fechado. Mas aproveitem um tempo. Existe o iFood, existem outras coisas aí. Mas aproveitem um tempo como família. Aproveite um tempo, dê o valor para a sua esposa. Olhe para ela. Lembre o momento que você conheceu ela. O que te fez chamar mais atenção na mulher que está do seu lado, na mulher que te apoia. Então, lembre disso. Ela está lá ainda. Olhe dentro do olho dela. Realmente veja a mulher maravilhosa que Deus colocou na sua vida. E aproveite cada momento. As batalhas vão vir, é normal. Mas lembre-se das promessas que Deus colocou na vida de vocês, na vida da família. E tenha um tempo com a tua esposa. Eu tenho certeza que depois vocês me contam. Mandam uma mensaginha para mim lá e diga
que eu tenho certeza que foi ótimo. O tempo de um olhar no olho do outro, de um dizer para o outro o que está legal, o que não está, alinhar e realmente ser o que a gente falou aqui, unidade. Realmente unidade um com o outro. E mostrar. E cada vez mais a gente poder estar sendo exemplo para as pessoas que estão à nossa volta. No nosso condomínio, no nosso trabalho, em todos os lugares onde a gente ande. Realmente as pessoas brilhem o olho para nós, nas nossas vidas, e que realmente a gente possa estar resplandecendo e sendo imagem de Jesus todos os dias para a vida das pessoas. Amém? Então agora toda vez que vocês forem tomar um suco de laranja, ou verem uma laranja, vocês vão entender. A unidade. A unidade. E que isso caia no coração de vocês como família, como casal, nessa noite, nesses dias, né? Tem sido dias desafiadores, tem sido dias onde a tristeza muitas vezes, né, invade o nosso coração, mas é aí que em unidade um fortalece o outro e como casal a gente pode se suportar no sentido Amém. de um ser suporte para o outro e fazer da nossa família aquela família que vai viver a promessa de Deus de ser abençoada nessa terra. Amém. Nesses dias. Me veio um pensamento rapidinho, a Paty falou sobre a questão de Noé. Noé, ele tinha o propósito, fazer a arca. Perfeito, levou a família para dentro e tudo mais. Só que em algum momento da história, o que ele fez? Ele tomou uns guaraná a mais e saiu peladão. Só que se a gente parar para pensar, a gente não lembra disso. Só se você estudar a fundo a história. Só que a gente acaba não lembrando. Por quê? Porque ele não parou. Ele foi para o propósito, ele terminou a arca. A gente lembra, mas quem é Noé? Quem construiu a arca. A gente não lembra do Noé peladão, do Noé que tomou uns guaraná a mais lá e os filhos tiveram que cobrir, alguns acusaram ele. Vão vir acusações, vão vir tempos difíceis, vão vir complicados, vocês vão querer meter o louco, vocês vão querer sair, vocês vão querer... Mas gente, se alicerce em Jesus. Coloquem Jesus dentro da casa de vocês. Coloquem Jesus dentro do coração, principalmente. Tanto no coração, a gente praticando ele, como eu falei, o restante, as coisas vão acontecendo porque ele está em todos os relacionamentos. Vocês convidaram eles para o casamento de vocês. Vocês falaram amém na frente do pastor, na frente do padre. Vocês chamaram ele para dentro do casamento. Ele está como testemunha. Então, literalmente, é chamar ele para dentro do relacionamento e poder resplandecer isso todos os dias. Amém? Queríamos agradecer a presença de todos, terem suportado a gente um pouquinho, terem investido, principalmente esse tempinho um pouquinho curto, de poder parar e escutar isso, mas que não fique aqui, que não fique somente na historinha que a gente contou, mas que realmente sejam unidade. Pratiquem a unidade, pratiquem um apoio um ao outro, o marido para a esposa para o marido para os filhos, automaticamente os filhos também vão estar sendo exemplo na vida das pessoas e a gente possa estar sendo isso para a vida de todos. E assim, até para finalizar a live, eu vou oferecer para minha esposa um suquinho. Suquinho da unidade. E queremos... Pode falar, meu anjo. Amém. Então, a gente realmente, como o Renato falou, né, para os homens separarem esse tempinho agora na casa de vocês e olhar um no olho do outro, né, estabelecer e renovar essa unidade que vocês estabeleceram lá atrás, essa aliança no casamento de vocês e praticar isso, porque é importante. A gente é novo ainda na nossa caminhada, mas sempre que quando a gente, né, tem a oportunidade de aprender algo, de participar de algo, a gente tem a oportunidade de renovar isso. Né, isso acender de novo nos nossos corações, amém? Amém. Gostaria de orar com vocês e encerrar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Aleluia. Nós te agradecemos porque o Senhor estabeleceu uma aliança conosco, Deus, e se entregou por nós. Em nome do Senhor Jesus, eu peço agora que os nossos corações, Deus, despertem para a revelação que o Senhor, que o Teu Espírito Santo de Deus tem para as nossas vidas como casais e como família, reestabelecendo as alianças que foram quebradas, a unidade que foi rompida por ataques, por pensamentos, por sentimentos, Deus, por situações, por medo, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós
declaramos os céus abertos em cada lar nessa noite, Aleluia. em cada casal, Pai, que se encontra desgastado, que se encontra cansado, Sim, Senhor, é verdade. e que muitas vezes não vê esperança naquilo que construiu ou Sim, não Pai, tem em mais nome de sonhos. Mas, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro um despertar, um revelar Sim, Pai. sobrenatural e especial diante desses dias como família. Aleluia. Que cada lar possa experimentar o Teu reino, os Teus frutos sendo realmente manifestados de uma forma sobrenatural, e que a Aleluia. paz que excede todo entendimento, que o amor que tem se esfriado, ele possa se acender, Ô, Pai, em nome de Jesus. e que as famílias possam experimentar a Tua promessa viva Sim, Pai. nesses dias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, declaramos famílias restauradas, casamentos Aleluia. restaurados, alianças Oh, Deus. restabelecidas, Sim, Pai. e o senhorio Oh, Deus, em nome de de Jesus. Jesus Cristo Aleluia. como alicerce forte Sim, Pai. nesses dias. Sim, Senhor. Em nome do Senhor Em nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui, Senhor. Pai, que o Senhor venha estar visitando cada uma das casas, Senhor, visitando cada um dos lares, visitando cada um dos relacionamentos, Deus. Basta realmente eles levantarem a mão e dizer: Jesus, precisamos de você. Jesus, queremos você dentro do nosso casamento. Se em algum momento deixamos você para trás, chamamos você novamente. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de poder estar falando aqui, de poder realmente ser luz para a vida das pessoas, mas a honra e a glória toda é do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Então, gente, façam o melhor investimento. Não existe bolsa, não existe fundo imobiliário, não existe nada. Invistam no relacionamento e na família de vocês. Apareceu algum curso? Faça. Apareceu um retiro? Vai. Apareceu um congresso? Faça. É o melhor investimento que vocês têm para fazer na vida. Amém?